Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a sanção de lei que institui o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios durante a pandemia. O economista André Perfeito fazendo observações sobre a situação econômica brasileira. O advogado Piraci Oliveira trazendo mais um importante tema, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o economista e professor do INSPER, Otto Nogami. Fique conosco. A Lei 13.999, de 18 de maio agora, trata sobre o PRONAMP, um programa de créditos para as microempresas e empresas de pequeno porte. O diferencial desse programa diz respeito principalmente às taxas. São juros equivalentes à Selic e mais 1,25% ao ano. Terão acesso, portanto, a esses créditos aquelas entendidas como microempresas e empresas de pequeno porte, e o valor do crédito é o equivalente a um percentual, 30% do faturamento obtido em 2019, ou aquelas empresas que têm menos de um ano de existência, 50% do seu capital social ou 30% do faturamento médio que elas tenham obtido. Vai ser exigido das empresas que não tenham o mesmo número de empregados durante o período da sua contratação, durante o período de concessão deste crédito. Portanto, nós precisamos verificar realmente se este programa vai ser eficaz, se ele vai efetivamente alcançar quem precisa. Vários programas, várias normas, várias leis têm sido editadas falando sobre concessão de crédito, mas o que se observa é que dificilmente ele alcança quem efetivamente precisa desse crédito. O SINP, a cada 10 dias, junto com o Datafolha, apresenta um relatório, um boletim, onde indica, em relação a microempresas, empresas de pequeno porte, principalmente as micro e pequenas indústrias, dados sobre crédito, necessidade de crédito, acesso a crédito, níveis de emprego e desemprego, faturamento, ociosidade nas empresas, inadimplência, entre outros tantos. Portanto, nesses boletins estará sendo acompanhado, entre vários dados, também o acesso ao crédito, tão importante para que se possa manter a atividade e a vida das microempresas e empresas de pequeno porte, as maiores geradoras de emprego e de renda no Brasil. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da Keepsell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da Keepsell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Olá, mais um programa em época de Covid, um programa fora do estúdio e cá estamos. Muito bem, o tema não poderia ser outro, não é? Relações de trabalho, relações previdenciárias durante a época de exceção, a época de calamidade pública. Muito bem, separei alguns assuntos para conversarmos no programa de hoje, que são aqueles mais relevantes para o momento. O primeiro deles é a possibilidade ou não de medição de temperatura de empregados que adentram ao local de trabalho. Seria a medição de temperatura algo invasivo, algo que atingiria a intimidade dos empregados?
Então, em relação a isso, dada a relevância do tema, da pessoa ter temperatura elevada, significar que tem risco maior de Covid, a gente pode emprestar aqui aquele raciocínio da revista de roupas e revista de malas e sacolas. Se feito com critério, com caráter e sem modo invasivo, sem encostar na pessoa, não haveria nenhum problema. Portanto, aquele teste de temperatura que se faz à distância da testa é possível de ser feito, não há nenhum grande problema, não é invasivo, pode ser conduzido. Se a pessoa tiver febre, ela tem que ser chamada de lado, sem exposição, e ser então requerido que ela se afaste do ambiente de trabalho naquele dia. Muito bem, voltando ao trabalho ou se mantendo no trabalho para atividades essenciais, fundamental que se cumpra com absurda exigência as demandas efetuadas pelo médico do trabalho, pelo técnico de segurança do trabalho. Então, não sou aqui nenhum especialista nisso, mas álcool em gel disponível, luva disponível, distanciamento social, toda aquela medida que é fundamental para que você tenha menor possibilidade de contágio. Existe uma cartilha que o Ministério do Trabalho tem entregue nas empresas, mas mais do que isso, os médicos, o PCMSO já vai dizer exatamente o que deve ser, como isso deve acontecer. Nesse momento vivemos uma situação inusitada de antecipação de feriados. Então, em algumas cidades de São Paulo, especialmente na capital, nós teremos aqui quarta, quinta, sexta ponto facultativo e muito possivelmente segunda-feira a decretação de um novo feriado, esse de âmbito estadual. Não é obrigatória a adesão, pode ser feita por livre negociação de empregado e empregador. Na verdade, acaba sendo uma espécie de um banco de horas extras especial, um micro banco de horas extras dentro do plano de horas extras. Se o empregado trabalhar, ele não tem que receber em dobro, basta que você, então, que o empregador disponibilize um outro dia para que ele goze esse mesmo descanso. Então, um micro banco de horas extras para antecipação de feriados. Feriados, antecipação de feriados, como ele é especialmente municipal em alguns casos, deve valer a base territorial onde o empregado está alocado. Vamos imaginar então um grupo de farmácias em que você tem uma central em São Paulo e essa central em São Paulo desloca profissionais para ficarem 1 mês, 2, numa outra farmácia, num outro estabelecimento em Guarulhos. Se Guarulhos não decretar o feriado municipal, a despeito do empregado estar registrado em São Paulo, vale a base territorial de onde ele está alocado. Isso é o mais importante. Nos casos em que há variação de trabalho, que a jornada de trabalho é 12 por 36, isso não tem nenhuma relevância. Também não se aplica para os casos de home office. Home office não tem controle de jornada, trabalhou ou não trabalhou, vai depender da carga complexa do mês trabalhado. Então, 12 por 36, especialmente na questão de médicos, e o trabalho em home office não tem grande relevância na antecipação de feriados. Por fim, há um projeto em fase elevada já no Senado, estabelecendo que durante o ano todo de 2020, empresas do Simples não pagariam seus tributos, haveria um novo parcelamento de abril a dezembro, fatos geradores de abril a dezembro, seriam pagos em 12 ou 24 parcelas contadas de janeiro de 2021. Está bem adiantado, são boas as chances de ser aprovado. Como ainda é uma fase embrionária, trataremos desse assunto no próximo programa, na semana que vem. Era isso que eu tinha a dizer nesse momento. Até lá. A situação econômica brasileira, sem dúvida nenhuma, inspira muito cuidado, né? A gente está vendo um colapso da demanda decorrente da crise do Covid-19, dessa pandemia, e o que vai sacrificar entre 4% até 8% do PIB, né, dependendo como a gente extrapola, né, essa projeção. O problema é o seguinte, né, como o governo tem sido muito pouco coordenado com os estados e municípios, em grande medida, para enfrentar a pandemia, a gente sabe que a gente não está tendo a resposta mais eficiente. Se isso é verdade, isso daí cobra ainda mais da atividade econômica, né, e mais do que isso, né. As medidas até agora anunciadas não estão chegando na ponta final, pelo menos é isso que parece, né? A gente tem visto aí dificuldade muito grande de muita gente conseguir os R$600,
e também de pequenos e médios negócios, né, micro, pequenos e médios, com dificuldade de caixa, né? E isso tudo vai cobrar um preço altíssimo daqui a pouco, com a desarticulação de cadeias produtivas relevantes no Brasil. Então isso daí é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Do ponto de vista da política monetária, a gente vê os juros caindo porque a atividade econômica está fraca e também a gente tem uma situação de inflação baixa, né, que favorece o corte de juros, mas esse corte de juros também tem feito o dólar subir. A gente viu o dólar aí testando cada vez patamares mais elevados. Bem, acho que esses são os principais móveis, os principais pontos, né, que a gente tem que ter na cabeça quando se trata de analisar essa crise econômica que estamos vivendo. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o professor Otto Nogami, economista, professor do INSPER de Economia, e o grande desafio é como voltarmos da pandemia para o retorno ao mercado normal. E o aconselhamento do professor que se formou no Japão, em Tóquio, estudou lá, estudou nos Estados Unidos, se formou lá também, e é professor hoje do INSPER, na Cátedra de Economia. É um prazer tê-lo conosco, professor. Um prazer professor. todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nosso prazer. Professor, o que é que o senhor sugere a grande saída? Porque na nossa avaliação nós temos anos de crise, onde o Brasil entrou em crise, viemos enfraquecendo o caixa das empresas, a sobrevivência delas. Infelizmente, o mundo numa pandemia, e o grande desafio é, quem sobreviver, porque muitas quebrarão, também foi objeto do nosso programa, como vão sair da crise? Infelizmente, essa pandemia nos pegou exatamente no momento de maior fragilidade. A nossa economia estava em total desequilíbrio, seja no que diz respeito a contas públicas, seja no que diz respeito ao setor produtivo da economia. E aí, então, em função dessa combinação nefasta, né, se é que a gente pode dizer assim... Muito nefasta, pois é, professor. Aí que surge o grande, talvez o maior desafio do governo, né? Como voltar à normalidade. E nós sabemos, apesar dos pesares, que esse retorno não vai ser num processo fácil. Por quê? A tendência natural, então, à medida que as novas estatísticas mostram que o ápice da pandemia aqui no Brasil deverá ocorrer em torno de julho, então nós temos mais 3 meses, pelo menos, aí à frente de uma componente recessiva muito forte. Então, à medida que essa recessão perdura, isso então tende a fazer com que aumente o número de desempregados e o mais temível de tudo, a quebra de pequenas microempresas. Mercado interno. Mercado interno. Tá? E principalmente esse aspecto preocupa, por quê? Porque a gente não pode deixar de considerar que essas pequenas microempresas, elas são simplesmente a base de toda uma pirâmide produtiva do país. Né? Ou seja, o mercado de fatores, então vamos colocar assim, as grandes indústrias vão depender dessas pequenas. Sim. Então, à medida que elas não conseguem mais administrar o seu fluxo de caixa, o que será dessas empresas no futuro breve? E o pior ainda, como as grandes empresas poderão obter recursos produtivos para manter a sua produção? Bem, na verdade, esse dilema eu acho que hoje está claramente colocado para o governo brasileiro. Como ocorreu no mundo inteiro. Isso não é... a diferença do Brasil é que nós pegamos um momento extremamente frágil da economia, que as empresas vieram desde setembro de 2014 até agora numa crise. Maior, menor, mas com PIB caindo e não voltando. E já com caixa debilitado.
Nós estamos assistindo o governo tomar medidas tributárias no sentido de tentar ajudar, mas que não adianta, que ninguém vai pedir um parcelamento tributário se não sabe se a empresa vai sobreviver. O dinheiro não chega na ponta, o crédito não está chegando na ponta, tanto é que a pesquisa feita pela Datafolha aponta que 87% das empresas, micro e pequenas indústrias, não têm acesso a crédito nenhum. As grandes empresas não vão conseguir socorrer todo mundo. Sem dúvida. Elas não vão conseguir se socorrer também. E como fazer isso? Copiar o modelo de outros países do mundo? Não, talvez seja, né? Então, eu acho que todo esse momento que o mundo vive é um momento de aprendizado. Então, lógico, existirão economias que sairão na frente com soluções, talvez as melhores, né, para tentar resolver esse problema, dadas as características de cada país. Esse é um aspecto extremamente relevante, mas são aprendizados. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, por exemplo, o próprio governo, para ajudar a economia informal, né, qual foi o procedimento dele? Criar um mecanismo saindo do sistema bancário tradicional. Por quê? São pessoas com restrições cadastrais, né? Então, criou-se um mecanismo alternativo para que o dinheiro pudesse chegar de alguma maneira a essas pessoas. Quando a gente fala da micro e pequena empresa, não é diferente. Por quê? Porque são exatamente aquelas empresas mais fragilizadas no que diz respeito ao seu fluxo de caixa. Então o governo deveria criar um mecanismo também alternativo para chegar a essas empresas, né? A verdade, professor... Porque seria uma maneira de irrigar. Elas precisam desse oxigênio no fluxo de caixa, porque senão elas vão padecer. Não tem por onde. Na verdade, nós temos 90 milhões de brasileiros inadimplentes, ou seja, com restrição de crédito. O fundo garantidor aprovado pelo governo, a primeira cláusula dela, se a sua empresa ou se o seu tiver alguma CPF tiver restrição, já não Exato. serve como fundo garantidor. Exato. 77% das empresas têm processo tributário. Ou seja, o governo também não tem caixa como os outros países do mundo. Outros países estão emitindo, ou vão emitir, enfim, outros países estão pagando para manter empresas abertas. Na verdade, sua avaliação, um bônus, o Brasil precisa fazer isso? Eu acho que seria uma solução. Da mesma maneira como nós estamos ajudando, né, eu estou dizendo nós, mas no sentido Brasil, Sim, claro. sociedade brasileira, nós estamos ajudando aqueles integrantes do mercado informal, por que não fazer a mesma coisa com relação às empresas? Né? Do mercado formal. Um auxílio mensal durante um determinado período, tá, a fundo perdido. Isso. Essa seria uma maneira das empresas poderem sobreviver. Porque, veja, uma solução seria, por exemplo, fazer com que essas pequenas e microempresas emitissem commercial papers, notas promissórias, né, a serem resgatadas no futuro. Sim. Só que em função da própria característica dessas atividades aqui no Brasil, né, e além do ônus tributário, certamente elas não terão condições de cumprir ou honrar esse compromisso. Sem dúvida. Então, essa ideia do bônus, eu acho que seria fundamental. O que a Flórida está fazendo? A Flórida, por exemplo, está pagando $10 mil por empresa para ela continuar parada, só para a empresa não fechar. Pois é. Só para não quebrar. Não que é o que o Brasil precisa. E manter empregabilidade. Isso, claro, né? claro. Porque a gente não pode esquecer que, à medida que uma empresa quebra, ela está fechando postos de trabalho, consequentemente menos renda, menos consumo, ou seja, compromete toda a estrutura econômica do país. É verdade. Então, como manter isso? Então, que é o grande desafio. Que é o grande desafio. Então, agora nós queremos aproveitar o teu conhecimento acumulado. Aí que surge, né, como o senhor bem apontou. O grande problema, e quando eu falo dessa fragilidade que o nosso país vivia até recentemente, e continua vivendo, claro, tá, é exatamente esse comprometimento das contas públicas. Então a grande dúvida que começa a surgir é, existem soluções? Existem. Via governo, sem dúvida alguma. Né? Aquilo que a economia a gente sempre comenta, o modelo keynesiano.
O modelo keynesiano é exatamente aquele modelo onde o governo atua na atividade econômica ou interfere na atividade econômica exatamente para modificar o ciclo. Ou seja, tentar resgatar de alguma maneira o processo de retomada do crescimento. Que é fundamental. Que é fundamental. Só que para que isso possa ser feito, a necessidade de que o governo tenha caixa. E à medida que todo o caixa do governo, né, esteja comprometido com o endividamento que chega a quase 80% do PIB, né, aí, quando eu falo em grande desafio do governo, é nesse sentido. Então, será que não seria através de um mecanismo de enxugar a sua própria estrutura, porque a gente sabe muito bem que a estrutura governamental ela é inchada, então estruturar, tá certo? De tal forma que haja uma drenagem de recursos exatamente para a base da pirâmide do setor produtivo da economia. Nós temos um desafio que chama-se tempo. Né? Pois e é. as empresas estão, a cada dia que passa, elas estão fechando. Já estavam paradas ou estão paradas e possivelmente não reabrirão. E para cada dia que passa esse quadro se agrava. O tempo é o maior inimigo dessa falta de tomada de posição para fazer o dinheiro chegar na ponta. Sem dúvida. Não, e a grande dificuldade, isso para as empresas, né? É que o governo não dá sinalização nenhuma com relação ao que eventualmente ele poderá fazer para tentar sair dessa pandemia. É verdade. Né? Porque senão estaremos criando uma outra pandemia, uma pandemia econômica. É verdade. Né? É verdade. Então é um momento que eu muitas vezes até caracterizo como sendo um momento de economia de recessão. Né? E é o que nós temos hoje, é o que né? nós estamos vivendo, quer queira, no quer mundo, não. Né? Pois no é. Mundo. Né? E à medida que a gente não vê essas sinalizações por parte dos nossos governantes, tá? Nós, enquanto trabalhadores, estamos perdidos. Tá? E certamente as empresas que analisam sempre, têm que planejar, têm que ter essa percepção do curto, médio e longo prazo, não conseguem. Bom, vamos agora presumir que as empresas, ou uma parcela delas, conseguiu sobreviver. Passamos pelo pico da pandemia. Como é que o senhor vê a retomada, professor? A retomada é um processo lento. À medida que nós temos uma estrutura totalmente fragilizada, então recompor essa estrutura, tá, para voltar à atividade normal, isso deve levar uns 2, 3 anos. Ou seja, no dia seguinte que acabar a pandemia, vai se voltar o quê? A 20%, 30%, 50%? Qual é a sua análise de uma forma geral? Claro que vão ter atividades sofrendo muito mais, outros sofrendo muito. Sem dúvida. Mas na média da economia, qual é a retomada que o senhor vê? É uma retomada lenta, ela deve atingir aí aproximadamente o que 20% do setor produtivo da economia, né? E à medida que há essa quebra, né, de micros e pequenas empresas, então, para retomar, para entrar num ritmo normal, nós temos que recompor essa base de produção, recriar essas empresas, inaugurar empresas, né, para exatamente chegarmos aí a uma base necessária e suficiente para atender a demanda da grande indústria que está lá no topo da pirâmide. Ou seja, estamos falando em anos. Estamos falando em anos, sem dúvida. E é um custo muito mais elevado do que se o governo copiasse outros países do mundo, que é dar o dinheiro para a micro e pequena fundo perdido. Para ela poder sobreviver. Para ela sobreviver e para poder ter uma retomada muito mais rápida e não ter também um problema social tão grave como poderá vir a ocorrer com insolvência, etc., demissões. Não queremos que ocorra, mas é o fato real que vem ocorrendo. Sem dúvida, porque uma solução com relação à manutenção dos postos de trabalho, o governo fez alguma coisa. Então, você é pequena empresa, então mantenha seu colaborador em casa, nós cobrimos uma parcela, um percentual. Só que a despesa da empresa não se restringe a isso. Quando a gente fala da mão de obra numa indústria, é 15%, 20%. Sim.
ela tem os outros 80%. É verdade. O aluguel, por exemplo, como é que eu vou manter o aluguel? Não vai. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do comércio, né? E o comércio, sem dúvida alguma, o setor de serviço é o mais impactado nisso. Indústria, comércio, serviços são todos interligados. Pois é. Consumidor final. Sem dúvida. E agora, quando a gente fala do lojista, do pequeno empresário lojista, né? Que tinha lá seu ponto de venda dentro de um shopping, como é que ele está pagando aluguel? Não está. Pois é. Pois é. Professor Otto Nogami, nós agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo. Imagina, eu que agradeço o convite. Espero em breve trazer de volta com uma mensagem altamente positiva. Passamos a pandemia, vencemos e vamos crescer. Processo de retomada do crescimento. Estamos no processo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!